Então entendam, o universo não age por bondade ou maldade. E essa é uma das maiores dores do ser humano. A lei da atração, ela explica que nós estamos atraindo para nossa vida absolutamente tudo aquilo que nós vibramos. Logo, o universo é um espelho que me devolve o que eu sou e não o que eu quero. Desde o início da vida, ele é contado muitas mentiras, inclusive muitas mentiras religiosas, que faz com que as pessoas tenham a crença de que Deus ama os pobres, ama os que se humilham e não gosta dos ricos. Logo, sempre falo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista, mais de 15 anos de existência, mais de 1000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre sua experiência de vida, pesquisa, transformações, trazendo inspirações para você. E o tema de hoje vocês vão gostar bastante. Por quê? Quem é que não gosta de dinheiro, né? Quem é que não gosta de riqueza, de abundância? Chega numa loja, você só vê as coisas, só vê as coisas mais caras. Quando você vê lá o valor, quando vai no restaurante, só as mais caras. Eu imagino que você deve ser assim, né? Vai escolher uma coisa, uma outra, só as mais caras. Então, esse é o tema. Como atrair dinheiro, riqueza e abundância com a doutora Proton. Primeira vez ela aqui no programa. Bem-vinda, doutora Proton. Gratidão, maravilhoso. Que delícia estar aqui. Enfim, conseguimos gravar, né? Oh, my God, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um programa abençoado. Que beleza. E eu quero mostrar, vai pegar essa camiseta. Mostra para a turminha essa camiseta, olha aí. Ó. Não, uma camiseta eu já vim estilizada, entendeu? Já vim estilizada aqui. Sim, doutora Proton. Que ótimo. E é uma das coisas muito interessantes, né? Porque aí você já está vestido de fã-clube da doutora Proton. Exatamente. Você é fã de você mesma? Eu sou a minha maior fã. Eu tenho fãs, mas ninguém é mais fã que eu mesma. Muito bom. Qual a principal diferença que você vê, que você observa entre uma mentalidade de escassez para uma mentalidade próspera? Conhecimento, maravilhoso. Conhecimento é poder. Nós estamos num planeta onde as pessoas não sabem quem elas são. Elas acham que elas são um pedaço de carne perambulando pela terra, pagando por pecados, precisando agir como mendigos de Deus para conseguir viver, né, na escassez, no básico, no mínimo. Quando você começa a estudar tanto a ciência quanto a espiritualidade, e você entende quem você é, esse conhecimento te dá poder. E para mim essa é a grande diferença. Nós estamos vivendo num país que ele teve sua colonização muito direcionada para um ramo específico religioso, que é o catolicismo, né? A Igreja Católica Romana, que é diferente, por exemplo, de uma colonização estadunidense que foi mais protestante. E aqui tem diversas crenças. Sim. Que nos imbui de comportamentos ou atraem comportamentos diversos. E como é que essas crenças limitantes, né, sobre o dinheiro, principalmente sobre o dinheiro, já que é o tema de hoje, que a gente está abordando aqui, como, por exemplo, só pobre é humilde e você precisa ser pobre aqui ou sofrer e ralar aqui para depois ter uma vida melhor em outro mundo. Como é que você vê essa relação da espiritualidade com a energia do dinheiro e qual é o impacto dessas crenças limitantes no desenvolvimento de uma riqueza de uma pessoa? Excelente pergunta. Quando você estuda teologia, ciência, espiritualidade, filosofia, e você realmente entende a história porque você estudou e não porque outra pessoa contou a história para você, tudo muda, né, maravilhoso? Porque o ser humano, ele acredita em qualquer coisa que fale para ele. Então, por exemplo, indo para a Bíblia, né, que hoje no nosso país, como você citou, a maior parte das pessoas do nosso país são cristãos. Na Bíblia não está escrito sobre o inferno. Mas ainda assim as pessoas acreditam que elas vão para o inferno, que o inferno é um lugar com labaredas de fogo que elas vão queimar eternamente. Na Bíblia não está escrito sobre a história de Adão e Eva da forma que foi escrito.
E ainda assim as mulheres acham que foram elas que comeram o fruto proibido e por isso elas merecem todas as piores coisas do mundo. Percebe como tudo permeia no conhecimento? Como as pessoas não sabem a história real, porque elas acreditam no que elas querem, e a Bíblia ela foi reescrita mais de 1.600 vezes, e tem uma influência, né, do Império Romano absurda, ela foi escrita para doutrinar, ela foi escrita para criar medo. Logo, os seres humanos eles são apaixonados por um livro que fala de Deus, e não por Deus. Porque Deus não é um tirano, Deus não é um ser que pune, que joga no inferno, que castiga, que põe doença. Deus é luz, força, onipotência, amor maior, fonte criadora do universo. Então, as crenças limitantes, elas são criadas, por quê? Porque o que nós chamamos, né, de Matrix, esse grande sistema, desde o momento do seu nascimento, e do momento do seu nascimento até os 7 anos de idade, é o momento mais poderoso de programação mental, desde o início da vida ele é contado muitas mentiras, inclusive muitas mentiras religiosas, que faz com que as pessoas tenham a crença de que Deus ama os pobres, ama os que se humilham e não gosta dos ricos. Logo, sempre falam, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que não tem nada a ver com um camelo animal passar pelo buraco da agulha. Né? O buraco da agulha é um lugar, né, que existia, né, lá naqueles tempos. Então, percebe que se eu tenho um povo que não pensa, apenas recebe informação e acredita em qualquer coisa, é muito fácil manipular, porque eu instalo, eu programo na mente dele a crença que eu quiser. Uhum. Pegando essa conexão com a Bíblia e vendo essa perspectiva de ser reescrita mais de 1.600 vezes, ela pode, ou sobrou, ou restou, conexões interessantes e até ligada à prosperidade, que possa ser, assim, um livro que inspira. Por que eu estou comentando isso? Porque tem muitas pessoas que, com a mesma Bíblia, mesmo ela sendo reescrita, deu uma outra alavancada de ideias. Né? Sim. Eu acho a Bíblia maravilhosa, tá? Não estou criticando a Bíblia. A questão é, nem tudo que está escrito realmente como foi escrito. É só essa questão, entendeu? Então tem muita coisa modificada ali para atender o catolicismo, para entender o Império Romano, enfim. Mas não quer dizer que se perde tudo na Bíblia. Então, por exemplo, os próprios provérbios, e eu já li a Bíblia inteira, os próprios provérbios é uma aula, não é nenhuma aula, é uma faculdade de autoconhecimento e de prosperidade. Eu sou apaixonada, então você, né, que é cristão, você que é católico, você quer começar a fazer um trabalho profundo, né, de enriquecimento, leia Provérbios. É incrível. E ali já mostra, né, que existe uma mão realmente de uma figura divina, porque naquela época já se explica sobre o poder da mente. Inclusive, lá em Gênesis, quando se fala da criação do universo, já se fala sobre o poder da mente. Diz, então Deus disse que haja terra e que haja água sobre as terras. E aí Deus vai usando o quê? O poder da criação. Ele disse, no início tudo era o verbo, e quando ele diz, materializa. Né? Então, existem muitos pontos da Bíblia extraordinários, mas se você comparar a Bíblia que nós temos hoje com a Bíblia, né, escrita em grego, por exemplo, é uma diferença gigantesca, né, de mudanças de muitas partes que estão ali. Uhum. A gente começou falando sobre essa questão também de crenças, e outra questão também que envolve essa possibilidade de atrair dinheiro, riqueza e abundância, são ambientes. Como é que os ambientes eles podem influenciar? Como é que essa ambiência, aí nós podemos até acrescentar mais, não só o ambiente físico assim, mas o conjunto, né? O que a gente consome em termos de conteúdo e informação, as pessoas com as quais a gente se relaciona, ela afeta a nossa vibração, essa capacidade atrativa
de dinheiro, por exemplo? Ambiência é tudo maravilhoso. Na internet, vocês vão ver uma frase que é muito clichê, mas é muito real. Ande com 5 milionários que você vai se tornar o sexto. Parece clichê, mas é real. Porque você vai mudar os ambientes que você frequenta, você vai mudar os seus hábitos, você vai falar sobre outras coisas, e isso vai moldar completamente o seu novo humano, né? Então eu quero explicar de uma forma que fique gravado na mente de todos, porque isso gira uma chave extraordinária na sua vida. Já começa pelo ambiente que a gente vem para a Terra, o ventre da mãe. Do momento que o óvulo é fecundado até os 9 meses de idade, o bebê ele fica pensando e sentindo tudo o que a mãe sente. Então, se a mãe está com dor, ele está com dor. Se a mãe está se sentindo rejeitada, se sente rejeitada. Se a mãe está com depressão, o bebê sente depressão. Se a mamãe está com dor de estômago, o bebê sente dor de estômago. Ou seja, antes de estar aqui na matéria, fora do ventre da mãe, a mente do bebê já é totalmente programada pelo ambiente que a mãe vive. Então, se a mãe vive num ambiente de amorosidade, de felicidade, de recolhimento, o bebê sente isso. Mas se a mãe está num ambiente onde o pai é alcoólatra, onde ela é xingada, onde ela é humilhada, o bebê não sente que está acontecendo com a mãe. Ele sente que está acontecendo com ele. Então, vocês já podem perceber o quanto ambiente é fundamental. Ok. A partir do momento que esse bebê nasce, até os seus 7 anos de idade, ele não tem a mente consciente. Ele só tem a mente inconsciente. Isso quer dizer que a mente do bebê é um solo fértil, onde tudo o que você plantar vai florescer. Ervas daninhas e rosas. Então, se você está num ambiente familiar de pessoas prósperas, pessoas positivas, pessoas doadoras, você vai crescer com uma programação mental. Se você está num ambiente de escassez, de pobreza, de dor, de brigas, você já vai crescer em uma outra programação mental. Então, você sai do ambiente da casa e quando você começa a crescer, você vai para a escolinha. Dependendo da escola que você coloca o seu filho, ele vai ter um tipo de ambiente que vai moldar a programação mental da vida toda. Dependendo do lugar que você mora, das crianças que eles brincam, tudo isso molda quem ele vai ser como adulto. Então, por exemplo, os meus amiguinhos não gostam de praticar esporte, os meus amiguinhos gostam de jogar videogame, comer doce, comer pizza e lanche. Você vai ter uma criança que vai crescer obesa. Não, eu moro num condomínio onde as crianças brincam livremente, elas pescam e elas correm o dia inteiro, brinca de pega-pega, tem um grupinho de futebol. O seu filho vai crescer um esportista, percebe? Então, isso já acontece, essa questão de ambiência, Samuel, já acontece desde a infância. E então, quando nós nos tornamos adultos, as pessoas que nós fazemos amizades, o tipo de música que a gente gosta, o tipo de esporte que a gente gosta, molda completamente a nossa vida, podendo nos levar diretamente para o fracasso, para a escassez, ou então para a abundância ou para a riqueza. Você trouxe essa frase, né, de que se você anda com 5 milionários, o sexto é você. Então, e que há um gap, um distanciamento, se você muda de mentalidade das pessoas. Agora, o que a pessoa pode fazer? Se ela ama pessoas e que não estão nessa mesma mentalidade, por exemplo, até parentes e familiares, pai, mãe, tios. Eu posso amar essas pessoas, mas eu posso me amar mais também. Entende? Eu não preciso me distanciar da minha mãe porque ela não tem as minhas crenças. Eu não preciso me distanciar dos meus irmãos porque eles têm crenças diferentes. Mas o meu meio social, ele tem que ser conivente com quem eu realmente sou. Então eu posso passar o final de semana na casa dos meus pais, mas eu não vou viver todos os meus dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, num ambiente que eu não sou, porque a própria energia espelha. Então, por exemplo, quando eu era bem jovem, quando eu tinha 18, 20 anos, quem eram os meus amigos? A galera do rock and roll, e final de semana a gente ia pro rock, depois pegava a casa de alguém, fazia churrasco, bebia o dia inteiro, acordava na segunda-feira, aquela ressaca.
Eu tenho 37 anos hoje. Muito tempo passou. E eu tenho esses amigos lá de trás. Eu tenho amigos de 20, de 30 anos. E foi muito desafiador para esses amigos, porque eu sou um novo humano. Um humano totalmente diferente daquela época. Então, no começo, eles falavam, nossa, você tá muito chata, você tá muito estrelinha, etc. Mas amigo de verdade entende. Então, por exemplo, de vez em quando, nós fazemos um churrasco juntos. Só que eu não bebo mais uma caixa de cerveja. Eles bebem. E tá tudo bem. Eles me chamam, vamos em tal show de rock? Hoje não é mais a minha vibe. Eu falo, maravilhosa, não é mais minha vibe. E eles entendem, porque eu não sou obrigada a ser quem eu sempre fui, porque eu tô em constante evolução. Pessoas inteligentes mudam, e mudam o tempo todo. Então, eu amo os meus amigos de 10, de 20, de 30 anos atrás. Eu não isolei eles da minha vida, mas eles não estão mais presentes no dia a dia da minha vida. Uhum. E outro ponto que você trouxe também com o exemplo do ambiente das crianças e tudo mais é a forma de acesso, né? Cada um tem suas formas de acesso que vão desenvolvendo essas suas respectivas crenças. E você trouxe que você é uma nova humana, um novo ser humano em si, trazendo outras perspectivas. Como é que foi, então, esse seu acesso, nessa sua infância, esse seu desenvolvimento? E quando que você sentiu, ou percebeu e viu, reconheceu que virou a chave, me tornei uma nova humana? Essa chave, ela vira todos os dias, já há muitos anos, há décadas, poucos milímetros todos os dias. Então, eu não acredito que tenha um momento que você olha e fala, virou a chave. Não tem um momento específico, porque essa chave está virando. E o ano que vem, quando a gente gravar novamente, eu vou ser um novo humano aqui. Porque quem está em constante evolução, aprendizado, terapia, e está se esculpindo diariamente, não vai ser a mesma pessoa. Nem de um mês para o outro. A gente muda, tá? Mas eu venho de uma família muito humilde. O meu avô, que me criou, pedreiro, com a minha avó, dona de casa. Nasci na periferia do interior de São Paulo. Só que eu já nasci uma criança muito diferente, uma criança já com pensamentos diferentes da minha família. Eu era o que vocês chamam de ovelha negra da família, né? Muito diferente, muito questionadora. Então, como os meus avós são muito religiosos, eu questionava, mas vó, por que a gente não viaja igual tal família? Porque a gente é pobre, menina. Tá, mas por quê? Porque Deus quis. Eu falava, mentira. Eu duvido que Deus queira que a gente seja pobre. E ela falava, não acredito, ela chamava meu avô de velho, né? Velho, olha essa menina, velho, blasfemando contra Deus. Então, nossa, eu era exorcizado o tempo todo. Mas eu creio que eu já vim para o planeta Terra com uma carga de informação diferenciada mesmo. E eu fui muito questionadora, eu nunca aceitei a pobreza. Eu não gosto da pobreza. Nunca foi uma coisa normal, eu nunca me senti normal na pobreza. Então, eu já cresci acreditando que, calma aí, o Criador de todo o universo criou isso aqui em abundância. Se eu pego uma semente e jogo no solo, daquela semente nascem muitos frutos. O sol está aí para todos. O mar, as ondas, elas não ficam contando quantas ondas ela vai fazer. Tudo no universo é muito abundante. Por que para nós tem que ser escasso? Então, eu cresci questionadora. E aí, quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, principalmente quando eu conheci a física quântica e conheci as leis universais, se vocês não conhecem as leis universais, saibam que as leis universais são as regras do jogo, é o que você precisa entender desse universo para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Ao mergulhar na metafísica, ao mergulhar na física quântica e entender como funcionava esse planeta, foi aí que eu comecei a mudar completamente minha vida financeira. Uhum. Vamos pegar gancho nesses que você está trazendo em termos de conteúdo, informação e assimilação de tudo que ressoa em quem está nos acompanhando também, né? Uma sugestão ali, já tivemos uma, é que prestar atenção com quem que a gente está caminhando, a ambiência, as pessoas do nosso convívio, quais as ideias, né? Uhum. E aí você trouxe agora, associando, inclusive, com a primeira resposta que você trouxe, que é o conhecimento, de entender aí as leis universais, física quântica, que é o universo, inclusive, de Exato. conteúdo
e de informação. Quais seriam os primeiros passos que você recomendaria para quem está acompanhando a gente para assimilar ou reconhecer essas leis universais e o estudo da física quântica, que é um tanto quanto complexo? Eu mesma vou explicar, maravilhoso. Referente à espiritualidade, você pode falar, não acredito nisso. Você pode até falar, não acredito em Deus. E tá tudo bem, porque de fato não existe uma forma quantitativa, qualitativa de provar, ok? Em laboratório. Mas quando falamos em ciência, não tem como você falar não acredito, porque é comprovado. Então, só uma pessoa muito ignorante para falar não acredito numa coisa que é comprovada, entende? Então, lá na escola, nós aprendemos o quê? Que nós estamos nesse planeta, e esse planeta está sob leis universais, e essas leis, elas explicam como tudo funciona aqui. Então, vou dar um exemplo. Existe uma lei que se chama Lei da Gravidade. O que a Lei da Gravidade diz? Que existe uma força forte que mantém o quê? Tudo no chão. Quer dizer que se eu pegar qualquer objeto e eu soltar ele, ele cai. Ele não vai flutuar. Todas as vezes ele vai cair. Se eu e você, Samuel, formos para o topo de um prédio de 20 andares e a gente se jogar de lá, o que vai acontecer? Vai virar pizza. A gente vai cair, certo? Vai cair. Importa que você seja rico e eu pobre? Você magro e eu gorda? Você milionário e eu CLT? Não. Que você seja uma pessoa muito boa, sempre fez bondade e eu só maldade? Não. Então entendam, o universo não age por bondade ou maldade. E essa é uma das maiores dores do ser humano. Mas eu sou tão bom, isso acontece? Não. Se você for no topo de um prédio, você vai cair, porque isso é uma lei. Assim como a lei da atração. A lei da atração, ela explica que nós estamos atraindo para a nossa vida absolutamente tudo aquilo que nós vibramos. Logo, o universo é um espelho que me devolve o que eu sou e não o que eu quero. Porque as pessoas têm muito dificuldade. Eu tenho mais de 50 mil alunos hoje e é unânime, eles chegam e falam, nossa, mas eu não consigo aplicar a lei da atração. E essa é a primeira explicação. Você não consegue porque você acredita que você tem que ser um mendigo de Deus e você tem que pedir. E a lei da atração não ensina isso. Você precisa ser para ter. Então, se eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã e eu acordo reclamando, eu acordo brigando com todo mundo, eu olho para minha esposa, eu olho para meu esposo, eu não falo um bom dia, os meus filhos têm medo de mim, eu chego no trabalho sempre estressada, quem que eu sou para o planeta? Eu sou algo muito negativo para o planeta, por isso que somente coisas negativas são atraídas para minha vida. Uhum. Tem uma questão também de resistência muito gigantesca, né? Que tem a ver com essas possibilidades. Algumas pessoas, quando deu um grande acesso com o segredo, por exemplo, passou a ouvir muito mais as críticas do que necessariamente as possibilidades de sucesso que ajudou milhares de pessoas. Hoje, o que você pode falar em relação a esse movimento da lei da atração e a quantidade, o acesso gigantesco de informação que a gente tem? Eu acredito que esse é um plano do Criador. Eu acredito que pessoas como você, como eu e tantos outros, estamos aqui nesse planeta a serviço do Criador, a serviço da luz. Eu acredito que o Criador não mandou mais para esse planeta avatares, por exemplo, como Jesus, porque o ser humano, ele não sabe aprender, ele já endeusa. Então, não adiantou nada mandar um avatar como Jesus aqui, porque as pessoas endeusaram, mataram ele, enfim, dentro da história, claro, né? Porque, enfim, a gente precisaria só de um programa para mergulhar isso profundamente, mas essa é a história contada, enfim. Então, eu acredito que o Criador, ele manda pessoas comuns, como a gente, com um nível de conhecimento diferenciado, com um nível de interesse profundo pela espiritualidade, para que a gente use a nossa voz para iluminar a vida de outras pessoas. Então, esse movimento do segredo, para mim, foi incrível, fantástico, foi um momento que deu luz a nomes como Bob Proctor, Joey Vitale, a Rhonda Byrne, maravilhosa, e eu acredito que foi um grande presente do Criador
para que as pessoas para que a massa tivesse acesso a esse conhecimento que transforma totalmente a vida de qualquer pessoa. O Ho'oponopono, ele pode facilitar ou ajudar nessa remoção dos bloqueios financeiros? Totalmente. Maravilhoso. Há mais de 10 anos. Mesmo hoje, tendo uma empresa milionária, eu faço Ho'oponopono todos os dias. Minha equipe está com dificuldade de vender? Minhas vendas abençoadas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tô com problema financeiro? Meu dinheiro abençoado. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por quê? Porque a junção dessas palavras gera uma frequência vibracional muito poderosa. Então, quando eu viro para o dinheiro, enxergando o dinheiro como uma energia, dinheiro abençoado, tudo aquilo que você abençoa, te abençoa de volta. Eu sinto muito por todas as vezes que eu achei que você era o problema e não o ser humano e não o caráter das pessoas. Por favor, me perdoe por alimentar essa criança. Eu quero te dizer, energia, dinheiro, que eu te amo. Ou seja, energia, eu te amo, eu quero você na minha vida e eu sou muito grata por você ficar. É muito poderoso, maravilhoso, sem dúvidas. Estava comentando agora há pouco desse ser para ter. E com o Ho'oponopono, uma das energias, ou espírito, outra passaria energética que ele proporciona, para mim, ele ressoa muito assim de resultado como gratidão, né? Sim. Então, a pergunta aqui é ligada a isso. De que forma, primeiro aqui, como é que você compartilha esse espírito da gratidão e por que ele funciona? Por que o espírito da gratidão funciona? E mais especificamente, juntando o que você acabou de falar, que é anteriormente, que era a gratidão antecipada. Qual é o porquê do funcionamento da gratidão antecipada, mesmo a gente não tendo, né? A gratidão, maravilhoso, é a energia mais poderosa que existe nesse planeta. Porque a gratidão, ela é uma extensão do maior ensinamento de Deus, de que nós somos Deus. Então, até mesmo na Bíblia, Salmo 82, está escrito: todos vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então, não é uma pessoa da área da ciência que está blasfemando contra Deus. Está escrito lá na Bíblia. E o que Deus quer dizer com isso? Ei, você é meu filho, você é minha filha. E você tem o mesmo poder que eu. Você cria a sua realidade, assim como eu criei o todo. Só que quando eu peço, vamos entender a ciência agora. Vamos imaginar que eu esteja com sede. Então eu falo: Samuel, estou com sede, me dá água. Você está me dando água porque na minha taça não tem. Então imagina o que eu vibrei para o universo agora, quando eu te pedi, que eu não tinha. Por isso você teve que colocar. Só que se o universo é um espelho que me devolve aquilo que eu estou vibrando e eu peço, eu sempre vou vibrar na escassez. Diferente de quando eu deixo a minha taça aqui e eu falo: Samuel, gratidão, maravilhoso, por essa água abençoada. Então você vem e me serve. É isso que o universo faz. Quando eu agradeço, porque a lei da atração nada mais é do que a religião chama de fé. É a mesma coisa. Ciência chama lei da atração, religião chama fé. E a fé é a fé decidida. Eu sei porque sei porque sei. Então, quando eu paro de pedir e eu começo a agradecer, gratidão, universo, por minha saúde perfeita. Gratidão, Deus, por minha família abençoada. Gratidão pela abundância de clientes. Você entra num estado vibracional tão alto, Samuel. O seu campo de eletromagnetismo, ele fica tão poderoso que você fica atraindo mais pessoas, situações e ocasiões que alimentam essa onda. Por isso, a gratidão é tão poderosa. Onde está, em termos de nível energético e vibracional, a gratidão na escala das emoções de Hawkins? E fala um pouquinho também para quem pode ser que não tenha acompanhado o que é essa escala de Hawkins e como é que ela influencia, atua com essas vibrações. Gratidão é puro amor. Eu vou explicar essa escala que o Samuel está dizendo. Existe uma escala emocional que ela analisa em frequências vibracionais em hertz tudo aquilo que nós estamos sentindo. Ela começa lá embaixo, na frequência da vergonha. Isso quer dizer que
Uma pessoa que é muito vergonhosa, que tem muita vergonha, ela é muito negativa. E a maior parte das pessoas não sabe, nem imagina. Nossa, mas ser vergonhoso quer dizer que eu estou numa frequência vibracional muito baixa? Sim. Isso quer dizer que a pessoa que está na frequência vibracional de vergonha, ela está inclusive numa frequência abaixo do medo, da raiva. Então funciona assim: vergonha, medo, raiva, todas essas emoções nós chamamos de frequências vibracionais baixas, frequências vibracionais densas, que fazem com que você fique atraindo mais coisas densas nesse planeta. Agora, nós temos as frequências vibracionais altas: amor, alegria, gratidão, paz, iluminação. Essas são frequências vibracionais altas, ou seja, frequências vibracionais positivas que te faz atrair mais pessoas, situações e ocasiões que vão trazer mais disso para sua vida. Uhum. E o que a pessoa pode fazer quando ela se pegar sentindo uma puta raiva? Ho'oponopono, por exemplo. O Ho'oponopono é incrível. Inclusive, eu uso muito Ho'oponopono para isso. Então, por exemplo, tô com raiva do meu esposo, tô com raiva da minha esposa, a gente brigou, eu acho que ele tá sendo injusto comigo. Começo a repetir mentalmente: meu relacionamento abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Meu relacionamento abençoado, porque isso vai limpar as memórias de dor de tudo o que aconteceu. Você vai elevar a frequência vibracional, inclusive do relacionamento, e vocês vão sair dessa frequência de dor. Uhum. Eu estou associando agora com duas respostas que você trouxe em relação a ser para depois ter. Para quem vai ver de fora, nos dois casos, tanto de reconhecer no relacionamento, tanto de reconhecer em termos de riqueza, vai fazer, mas você está fingindo? Você não é rico? O que você pode dizer para as pessoas que está fingindo ser rico? Nós vamos entrar na neurociência agora, mais precisamente a área de neuroplasticidade, que depois vocês podem, né, buscar no ChatGPT, no YouTube, enfim. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir real do irreal. O que é real, o que está acontecendo aqui agora, com o imaginado, ok? Inclusive, por não entender o que é real e irreal, eu posso sim, no início, né, enganar o meu cérebro. Então, riqueza, maravilhoso, primeiro é um estado. Riqueza não é só dinheiro no bolso, porque tem pessoas que têm dinheiro no bolso, mas não está na frequência, não é rico. Então, ser uma pessoa que está no estado, porque assim, antes de falar isso, é muito importante você despertar para entender que você não é pobre, você está pobre. Então, o Samuel não é Samuel, ele está Samuel. Nessa experiência humana, ele está esposo, ele está pai, ele está amigo, ele está host, não é quem ele é. Quem ele é um campo primordial de energia. Assim como eu não sou doutora Proton, eu estou doutora Proton. Então, tudo aqui nesse planeta é um estado. E porque é um estado, eu posso mudar completamente. Eu posso sair do estado de pobreza para o estado de riqueza. E eu posso nascer no estado de riqueza e ir para o estado de pobreza. Isso está acontecendo no planeta o tempo todo. Então, se eu fico me vendo pobre, com muitos problemas, com muitos boletos, com muitas dívidas, eu não consigo sair desse estado. Por quê? Porque eu estou preso à visão newtoniana da matéria de é isso que eu estou vendo agora. Só que como nós conseguimos ludibriar a nossa mente, eu posso começar a me comportar como uma pessoa próspera. E a pessoa próspera, ela tem um comportamento mental diferente da pessoa pobre. Então, a pessoa que tem mentalidade próspera, ela acorda agradecendo, ela acorda orando, ela acorda tratando bem as pessoas. Ao invés de ir para a internet e ficar rolando tela, ela lê um livro, mesmo que baixe gratuitamente da internet, entende? Não tem nada a ver com o dinheiro necessariamente, tem a ver com os hábitos. E essa própria mudança de hábitos é que tira ela do estado de pobreza para o estado de riqueza. Uhum. Por falar nisso, em estar, né? Eu estar Samuel, Iago estar Iago Mihael, ele tem número composto. Qual foi o motivo e o porquê de você escolher
estar doutora Próton? Eu vim para esse planeta com uma missão. Eu me lembro antes de estar aqui nesse planeta. E eu vim para esse planeta justamente para despertar com esse conhecimento e para auxiliar na evolução planetária. Então, essa é a minha missão. Eu estou no planeta hoje em missão para a luz. E a minha vida é 100% dedicada para isso. Ajudar milhões de pessoas que estão nas trevas, na dor, na escassez, na doença, a sair desse estado usando o seu poder de Deus, porque é quem elas são. Certo, mas essa sua conexão de se utilizar do estar, doutora... Por que eu estou falando isso? Porque quando a primeira vez que eu ouvi, eu só sei, sabe com quem? Fred Alan Wolf. Porque ele foi propagado mundialmente como o doutor Quantum. Uhum. Né? E aí ele tem toda a explicação do porquê que ele recebeu esse nome. Então, como é que você vê que como é que você trouxe essa sua inspiração de se utilizar do doutora Próton? Sim, eu estava atendendo uma paciente e ela sempre me chamava de doutora Próton. Ela falava, foi assim que surgiu. Você é a nossa doutora Próton e nós somos seus protinhos, né? Porque se vocês não sabem, próton é a carga positiva do átomo. Então ela queria dizer o quê, né? Ah, a doutora positiva e a gente os positivinhos, enfim. E ela estava tratando depressão, ela estava tratando uma outra coisa, mas aí ela sofreu um acidente e ela morreu. E quando ela morreu, eu quis fazer uma homenagem para ela. E eu falei, eu vou criar um personagem, e para esse personagem eu vou dar o nome Doutora Próton, que nada mais é do que cura pela positividade, e eu vou usar esse personagem nas redes sociais. E acabou que estourou, né, esse personagem muito mais, né, do que o meu nome, e eu deixei. Mas foi assim que surgiu. Que interessante, não sabia dessa história. E isso faz quanto tempo? Isso já fazem uns 6 anos, mais ou menos. Maravilha, muito bom. Qual a importância de modelar pessoas ricas ou modelar pessoas prósperas, mesmo eu também vim da periferia, minha vida quase que inteira vim da periferia. Mesmo uma pessoa que está acompanhando a gente e que reside na periferia. Essa é a melhor estratégia. Inclusive, no meu clube secreto, nós fazemos isso todos os dias. Eu pego os maiores best-sellers, eu pego as mentes mais influentes do planeta e nós modelamos exatamente a forma de pensar, falar e agir. Então, por exemplo, Napoleão Hill, né, um escritor que eu sou muito fã, ele deixou uma contribuição literária surreal e extraordinária, onde qualquer pessoa que seguir e não apenas ler e conhecer, aplicar aquilo no dia a dia, vai se tornar milionário. Assim como eu saí da periferia e hoje tenho uma empresa milionária. Então, através de um processo que é a minha especialidade, que se chama reprogramação mental, nós desprogramamos as crenças incapacitantes, as crenças limitantes, que você herdou do momento do seu nascimento até hoje, e eu programo na mente inconsciente dos meus alunos as crenças de abundância, riqueza, prosperidade. Tudo isso acontece em nível de ondas, assim como eu estava explicando da escala de Hopkins. Tudo isso acontece através da reprogramação mental, através de ondas que vão para a mente inconsciente e vão desprogramando e reprogramando. Então, modelar é a forma mais inteligente de você mudar quem você era para quem você é. E é muito simples. Por exemplo, você pega o seu filho que gosta de jogar futebol. Enquanto ele está jogando futebol ali na rua, ele tem um nível de futebol. Mas aí você faz o quê? Leva ele para uma escolinha. Porque lá ele vai modelar o quê? Quem está melhor que ele. E ele se torna melhor. E aí, daquela escolinha de bairro, ele vai para uma federal. Da federal, vai para um time grande. Então, modelar é uma capacidade que o nosso cérebro tem de copiar aquilo que a gente quer ser. Uhum. Esse processo de reprogramação mental, ele pode auxiliar na cura de doenças físicas como o câncer? Totalmente. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver lá diversos depoimentos de alunos e pacientes. Eu tenho 2 segmentos, né? Eu tenho a clínica e eu tenho a área de mentorias. Você vai ver ali muitos depoimentos de pessoas que se curaram de câncer,
assim, milhares de pessoas que se curaram de ansiedade, depressão. Você vai encontrar ali milhares de pessoas que enriqueceram, tudo através da mudança de hábitos e do poder da mente. Já que a gente está também nesse campo relacionado à saúde, de que forma que você entende a doença sob essa perspectiva da física quântica, da metafísica, desse que você trouxe aí no início da nossa conversa? Sim. A doença, maravilhoso, não é uma punição. A doença é a salvação. A doença é uma oportunidade de você mudar. Nós somos seres emocionais. E nós estamos sentindo emoções desde o momento que nós estamos no ventre da nossa mãe. Então a doença é uma forma de falar: ei, tem uma coisa aqui que você não está vendo e você precisa mudar. Porque se você não mudar, eu, corpo, não vou aguentar. Então a doença ela vem como uma oportunidade de você não desperdiçar a sua experiência humana. Porque a maioria das almas vem para cá e muitas vezes volta muito pior. Então a doença vem como um print para lhe dizer: ei, olha para isso, muda. E quem muda se cura, e quem se cura geralmente se transforma num novo humano. Tem um momento que você falou sobre a criança, o desenvolvimento dela, inclusive, o acesso a essas conexões, mas eu quero falar sobre a perspectiva de alguém já adulto, mas a importância ou o papel da criança interior nesse processo de cura na vida adulta. O que você pode falar sobre esse processo? Que pergunta maravilhosa. Esse processo ele é fundamental para você ter uma vida maravilhosa, para você ter uma vida de prosperidade, para você ter relacionamentos bons. A sua criança, e a sua criança é quem você foi na infância, precisa estar curado, porque senão é essa criança que vai sangrar em toda a sua vida adulta. Então, enquanto o ser humano não voltar para a infância e curar todos os traumas, crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, traumas, a vida adulta nunca vai deslanchar. Eu, Samuel, faço uma vez por mês imersões profundas, justamente para dar oportunidade para as pessoas. Eu faço com mais de 1.000 pessoas, né, online. Eu volto lá na infância dessas pessoas e coloco elas para tratar todos esses traumas para a vida delas destravar. Porque você pode ser formado em Harvard, Yale, USP, você pode ter graduação, pós-doutorado. Se a infância não foi tratada, a vida não vai para frente. E onde ocorrem essas imersões mensais? Essas imersões acontecem ao vivo, porque eu atendo o mundo todo, né? Eu faço essas imersões uma vez por mês, através da plataforma Zoom. Então, eu sempre estou anunciando lá nas minhas redes sociais, tá? Está passando aqui, a doutora. Perfeito. E eu sempre estou anunciando, e eu faço essas imersões por valores, assim, por trocas muito irrisórias para dar oportunidade para todo mundo mesmo. Esses eventos geralmente começam a ser vendidos por R$ 97, né? É um evento justamente para que qualquer pessoa do planeta tenha acesso a desfazer pactos de pobreza, acordos de pobreza, voltar na infância, limpar o lixo emocional, perdoar pai, perdoar mãe, reprogramar a autoestima, etc. Então tá aí, ó, doutora.proton no Instagram, lá você consegue ter uma árvore de conteúdos e acessar aí quando vai ser a próxima imersão aí ao vivo. Muito legal, né, essas possibilidades do online, né? Antes... É incrível, é incrível. Hoje minha empresa ela está presente em mais de 44 países. Justamente graças ao online, né, que não tem fronteiras, e você pode ajudar pessoas, eles nos ajudam aqui, nós ajudamos eles, é incrível. Um diferencial, a diferença entre a pessoa querer uma empresa, por exemplo, e decidir ter uma empresa. Olha que fantástico, eu falo muito sobre isso. Querer, Samuel, todo mundo quer, mas poucos decidem. Essa é a diferença. Todo mundo quer ser rico, mas ninguém faz nada para isso. Agora, a pessoa que decide se tornar rica, ela faz tudo para isso. Essa é a diferença. Então, eu quero ser magérrima. Ok, para ser magérrima, você precisa praticar atividade física. Não quero. Para você ser magérrima, você tem que comer bem. Não, eu quero comer McDonald's. Ou seja, todo mundo quer, mas ninguém paga o preço.
Diferente de quem decide. Eu decidi que eu vou ser rica. E por isso eu me matriculei na faculdade, no curso técnico, por isso eu leio um livro por dia, por isso eu faço reprogramação mental, por isso eu entrei em mentorias que vão me fazer viver em um ano que eu levaria 10 anos para fazer. Essa é a grande diferença de quem quer e quem decide realmente fazer. Gostei desse um livro por dia. Eu conheci vários amigos que vieram aqui no programa que também é um livro por dia, e são geniais. Qual é a forma que de que forma que você lê? Quando você vai pegar um livro e vai trazer isso para o seu rito diário de leitura? Audiobook. É audiobook? Eu amo audiobook, e geralmente, todos os dias eu faço atividade física, inclusive nos finais de semana, então, na minha 1 hora de cardio do dia, eu faço ouvindo o livro. Eu sou apaixonada, eu gosto também do livro, até porque eu gosto, né, de ter ali a obra, mas hoje a forma que eu mais consumo é através de audiobooks. Fantástico. É bem mais rápido, né? Sim, por exemplo, vindo para cá, né, 1h30, 1h30 ouvindo O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, porque é o livro que nós estamos estudando esse mês na mentoria. E, inclusive, ele já começa falando sobre uma coisa que muitos estudos científicos estão mostrando hoje e que é muito simples e está se perdendo com o tempo, que é o poder da oração. Geralmente as pessoas recorrem a uma energia superior somente no momento do problema. Mas por que não fazer Deus participar da sua vida todos os dias? Então isso é uma coisa que eu ensino muito fortemente, apesar da minha mentoria não ter nenhum cunho religioso, né? Porque as pessoas acham a oração religião. Não, não tem nada a ver, né? Agora, a espiritualidade, essa conexão direta com uma fonte de energia, que pode ser Deus, Buda, Allah, Hare Krishna, né, o nome que você quiser, ela é muito poderosa, porque onde o ser humano mais sofre, na desconexão espiritual, e através da oração você se conecta espiritualmente com essa força maior, que é quem você é. Então, pessoas bem-sucedidas, vocês podem ver os novos bilionários do nosso país, né, os grandes players do mercado, né, todos sempre estão falando ali, oração, 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 porque isso realmente é muito poderoso, te coloca num outro patamar. É um clássico, né? Joseph Murphy é realmente algo fenomenal do surreal. Novo pensamento, né? Trazendo muitas ideias, assim. Você falou que é um estudo constante, como é que é? É um livro por mês? É um livro a cada quanto tempo? O meu clube secreto, ele consiste... É o clube secreto. Isso. Ele consiste em você ficar 365 dias comigo, transformando todas as áreas da sua vida. Então, como funciona? Todos os dias nós acordamos e a primeira coisa que nós fazemos é a reprogramação mental. Um tratamento que é só da minha empresa, eu vou mandar para você, Samuel, para você fazer. É um tratamento que é da minha empresa, através de frequências vibracionais em Hertz, vai para a mente inconsciente, começa a limpar todas as suas crenças limitantes e programar autoestima, abundância, enfim. A pessoa só aperta um play e ela já tem toda essa ciência, todo esse trabalho sendo feito. Todos os dias, às 7 horas da manhã, o meu time já manda um trecho do livro lido. Então, você só precisa apertar play enquanto você está tomando banho, enquanto você está dirigindo, enquanto está lavando uma louça. Veja, não é um curso gravado que você assiste passivamente. Você vive todo dia, por isso que os meus resultados são incríveis. Ok, ao longo do dia, nós sempre temos um exercício ou outro. Por exemplo, esse mês nós estamos trabalhando as sequências numéricas de Grabovoi. Então, em determinado momento do dia, eles têm um mantra já de Grabovoi gravado, que eles apertam play, eles se conectam com aquela frequência e ficam vibrando para o universo muita abundância financeira, para que atraia mais dinheiro, né? Antes de dormir, reprogramação mental. Então, cada mês nós reprogramamos uma área da vida, né, da pessoa, e no final de 365 dias nós temos um novo humano. Grabovoi, fala um pouquinho sobre o Grabovoi e de que forma que ela pode ser aplicada para abundância financeira, atrair dinheiro. E muitos também que querem dinheiro rápido, quero rápido porque eu vou viajar para a Europa e é isso. Grigori Grabovoi é um matemático russo que canalizou, né, muitas sequências numéricas, milhares para todas as áreas, tá? No qual, quando você emite essa frequência vibracional, a frequência vibracional da junção
desses números, você já manda diretamente para o universo a frequência daquilo que você quer manifestar. Então, você quer manifestar dinheiro em menos de 24 horas? Coloca para tocar o dia todo. Tem no meu YouTube pronto, tá? O mantra 52074118. Esse é o mantra para o dinheiro inesperado. Quando você repete 52074118, você não vê porque está acontecendo no invisível, mas você está emitindo uma frequência vibracional para o universo que faz com que todas as suas antenas atraiam pessoas, situações e ocasiões que tragam o dinheiro. É incrível. Se você entrar no depoimento dos meus vídeos, você vai ver milhares de pessoas no mundo todo falando, nossa, caiu um dinheiro, uma pessoa que estava me devendo me pagou, vendi meu produto. É fantástico. Nós temos também o 318798, que é o que eu estou trabalhando esse mês na mentoria. Essa é uma frequência para abundância financeira, para fazer com que o fluxo de abundância financeira não pare na sua vida. Nós temos para a saúde, né? 1814321. Ativa a frequência vibracional de afinação do corpo para que você vibre na saúde completa. É incrível. Fantástico. Eu sou apaixonada. Muito bem, depois pesquisa aí, ou vai no vídeo lá na Doutora Prota no YouTube, é isso? Isso. No YouTube, Doutora Prota, para você também ter lá dos Grabovóis. Você citou também alimentação, né? E eu vou associar, então, a alimentação com doenças, já que a gente trocou nisso, né? Uhum. Qual é o impacto da alimentação e também do estilo de vida, porque, pelo que eu entendi, você tem um estilo de vida específico, né? Na manifestação e na cura de doenças, na cura de... agora está crescendo absurdamente as doenças autoimunes, né? Sim, totalmente. Nós somos o que nós comemos. É isso. Né? O médico hoje, que não entende de nutrição, ele vai ficar para trás. Porque hoje os verdadeiros médicos são os nutricionistas. Porque a ciência, ela está avançando num nível que está entendendo que não adianta ficar nos intoxicando de milhares de medicamentos. A gente tem que prevenir. A gente previne como? Com alimentação, com o nosso estilo de vida. Então, maravilhoso, cada alimento, ele tem uma frequência vibracional, porque tudo tem uma frequência vibracional. Então, existem estudos que mostram que, por exemplo, um salame, ele tem a frequência vibracional de 0 Hz. Um tumor cancerígeno tem a frequência de 1 a 3 Hz. Isso quer dizer que um tumor cancerígeno, ele tem mais vida do que um processado. Então, agora imagina, se tudo é energia, você é energia, e você come todo dia salsicha, presunto, salame, se você só tem essa alimentação industrializada, você está colocando o quê para o seu corpo? Morte. É por isso que quanto mais a medicina tem evoluído, mais doente nós estamos ficando. Porque cada vez mais o nosso estilo de vida está muito ruim. Então não adianta a ciência encontrar vacina, a ciência encontrar medicamento, se cada dia que passa nós nos alimentamos pior, mais rápido, estamos mais estressados e temos um estilo de vida totalmente separado da natureza, que é quem nós somos. Você trouxe que existem diversos depoimentos, tanto de pessoas que abundantemente recebeu dinheiro, e também tem outras pessoas que teve curas ou processos de melhora física de saúde fantástico, né? E aí eu quero que você trazer uma diferenciação entre a cura da medicina tradicional para a cura pela física da mente. E como é que é essa atuação? Porque às vezes as pessoas podem ver a gente falando aqui e falar assim, bom, esses caras estão viajando na Hellmann's e não tem sentido isso. Então, eles são complementares, são importantes? Como é que você vê essas duas visões em relação à cura ou melhora em relação a doenças? Maravilhoso. Só vai falar que a gente está viajando na maionese uma pessoa que não entende nada de ciência, entende? Se ela não entende nada de ciência, ela vai falar que a gente está viajando na maionese. E aí, ok, entendeu? Porque não tem o que fazer com esse tipo de pessoa. Agora, qualquer pessoa que entende sobre ciência, entende isso aqui que nós estamos falando. Se você acha que a gente está viajando na maionese, então é só estudar. Se você estudar, você vai ter o conhecimento também, tá? A diferença eu vou usar esse nome, tá? Apesar de, enfim... A diferença da medicina tradicional, da medicina integrativa ou medicina quântica,
é que a medicina tradicional, ela só vai no sintoma, e a medicina integrativa vai na causa. Então, por exemplo, meu paciente tem câncer de mama, ok. O que a medicina tradicional vai fazer? Dependendo do caso, vai indicar a quimioterapia ou a radioterapia, medicamentos, vai fazer a cirurgia, vai tirar o tumor, ok? E na maior parte das vezes o que vai acontecer? Depois de alguns anos vai voltar, porque não tratou a causa. Já na medicina integrativa, na medicina quântica, nós vamos analisar o que está causando o câncer. E nós vamos tratar a causa para que aquilo nunca mais volte e seja 100% tratado e o corpo não precise mais manifestar o tumor. Uhum. Você passou por situações desafiantes de saúde em que você depois se utilizou dessa medicina integrativa, holística e quântica? Totalmente maravilhoso. A minha história com a física quântica começa exatamente com essa experiência. Como é que foi? Uma experiência de quase morte. Eu tinha 20 e poucos anos e eu tive um problema renal muito grave. Eu tive um problema renal no qual eu fiquei com o meu rim direito 90% dilatado, o rim esquerdo 70% dilatado, ou seja, funcionando 10% de um lado, 30% do outro. Eu fiquei alguns anos fazendo cirurgias, e esse caso ele estava agravando, até que chegou um momento que eu saí da última cirurgia, e eu falei para o médico que eu não aguentava mais, né, ficar internada e todo aquele processo doloroso. E ele falou que se eu parasse o tratamento ali era um suicídio consciente. Eu falei que eu estava de acordo. E ele me falou que eu teria ali, em média, 6 meses de vida se eu parasse o tratamento, tá? Eu cheguei em casa e fui pesquisar na internet coisas para fazer antes de morrer. Pular de paraquedas, um bungee jump, um retiro espiritual, enfim. Tenho 6 meses de vida, ok. E aí eu conheci a física quântica através de um vídeo na internet. Um vídeo de um PhD em física quântica chamado Amit Goswami, falando sobre como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam nossa realidade. E aconteceu a coisa mais incrível. Esse eu posso falar para você que foi um grande despertar, uma virada de chave imediata, porque eu não senti que eu estava aprendendo. Eu não ouvi aquilo e falei, nossa, que interessante. Eu senti que eu estava relembrando, como se fosse uma informação adormecida que ganhou luz dentro de mim. Então, aquilo fez muito sentido. Eu fui estudar de manhã, tarde, noite, de madrugada. Eu cheguei na metafísica, eu cheguei em outros nomes, como Bob Proctor, Joe Vitale, enfim. O professor Hélio Couto aqui no Brasil, que eu sou completamente apaixonada. E foi aí que eu entendi que, metafisicamente, o rim está neuroassociado ao medo, o que tinha tudo a ver com a minha história de vida, e eu fui limpar isso. Eu fui reprogramar isso. Em 3 meses e 2 dias, eu não tinha mais nenhuma doença. O meu caso foi para o Congresso de Urologia como um caso não explicado pela ciência. Eu abandonei a minha carreira corporativa, eu era coordenadora de segurança do trabalho, e abri o que hoje é o Instituto Doutora Proton. Nesse processo de EQM, você tem lembrança do que ocorreu? Estou falando isso porque aqui o programa, e eu tenho uma experiência de longa data relacionada a experiências fora do corpo. Se você teve essas experiências de desdobramento, de lembranças nesse processo de EQM? Não, eu tenho o tempo todo. Não só naquele momento. Eu tenho o tempo todo. Eu tenho uma mediunidade muito forte. Muitas vezes eu desdobro sem querer desdobrar, por não ter controle total sobre isso, tá? Mas desdobramento é uma prática que acontece na minha vida o tempo todo, não só naquela época, tá? Mas hoje, principalmente para os meus estudos. A maior parte dos estudos de física quântica, isso eu geralmente nem falo, mas a maior parte dos estudos de física quântica eu não aprendo aqui, eu aprendo do outro lado, com outros mestres que estão trabalhando em favor do planeta Terra e querem trazer para nós aqui um conhecimento que nós não temos ainda. E de que forma a pessoa que está nos acompanhando pode relembrar ou rememorar esses desdobramentos, essas experiências, mesmo aquelas que se considera assim, não enxergo nada, não vejo nada, não percebo nada, e gostaria muito, o que você pode indicar para as pessoas? Na verdade, maravilhoso, eu indico a pessoa começar um processo terapêutico, né, e dentro desse processo terapêutico começar a se soltar, né, soltar as camadinhas ali da cebola, começando com
uma regressão, né, uma regressão ancestral, uma regressão para outras vidas, memórias genéticas. Esse processo começa a facilitar para que essas pessoas consigam uma experiência diferente. Porém, maravilhoso, diferente de muitas coisas que a gente vê na internet, nem todas as pessoas vão conseguir, porque elas não estão preparadas. Existe um porquê da gente não lembrar de nada. E para algumas pessoas, lembrar de algumas coisas seria devastador. Então, para a maioria que está aqui, é melhor não lembrar. Você trouxe que nesses acessos de desdobramento traz informações desses conteúdos desses que eu gosto de chamar de amigos espirituais ou mestres espirituais em si, né? No caso, você teve experiências ou tem experiências de clientes, por exemplo, que traz o depoimento lá, que você falou que tem vários depoimentos, né? De cura, por exemplo, de médicos espirituais atuando num processo energético ou psicoespiritual. Muito. Compartilha com a gente algum desses casos interessantes, dessa atuação invisível junto com o processo de uma pessoa que tem uma repercussão manifesta, física. Na Bíblia, Deus já deixou para os humanos uma frase que, se o humano entendesse, ele mudaria tudo na vida dele. Peça e receberá. Ponto. Não é peça e mereça. Peça e se humilhe para mim. É peça e receberá. Nós não precisamos diretamente nem de médicos espirituais, seres de luz, etc. Porque você é luz, você é uma centelha divina da criação. Você tem a capacidade de se curar. Eu não tenho esse ego de falar que eu curei milhares de pessoas. Eu não curei ninguém porque eu não sou curandeira. Eu ensinei as pessoas a usar o poder da mente e elas mesmas se curaram. Elas mesmas estão construindo sua riqueza através do meu trabalho, que é um trabalho de ensinar, é um trabalho de um mentor, tá? Mas, além do nosso poder, nós temos um plano espiritual bondoso e maravilhoso, disponível para nós, só esperando que você peça. Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, quando eu entrei no meu carro, a primeira coisa que eu fiz foi dar um comando de proteção e pedir para que 1 milhão de anjos me trouxesse até aqui. Então, eu sei que 1 milhão de anjos, essa energia estava ali. Antes de chegar aqui, eu pedi para que a minha egrégora viesse primeiro e limpasse todo o espaço, junto da sua egrégora, trabalhasse a energia, para que tanto você quanto eu pudéssemos ser portais mesmo para levar o conhecimento necessário para que as pessoas que nos assistam possam evoluir. Então, nós temos anjos, nós temos arcanjos, nós temos mestres, nós temos, enfim, infinidades de seres de luz que podem nos auxiliar, inclusive com a nossa saúde. Por exemplo, Nossa Senhora, Jesus Cristo, Deus, enfim. Mas como as pessoas estão totalmente desconectadas, elas não têm nem coragem de entrar nessa conexão. E como elas acreditam que não é possível, que não existe isso de alguém te assessorar e te curar, elas não vivem isso. Porque não adianta só falar da boca para fora. Você só opera milagres quando você tem fé. Se você não tem fé, você não tem nada. Já que a gente também entrou na questão de sutil, espiritual, a reprogramação mental, ela pode desprogramar padrões ancestrais ou registros de vidas passadas que pode estar, de alguma forma, influenciando essa escassez ou mesmo essas doenças? Eu faço isso o tempo todo. Quem cria todas as minhas reprogramações sou eu, em conjunto com produtores musicais, é claro, em conjunto com cientistas da música, porque é um trabalho feito dentro de uma gravadora, é um trabalho feito com N profissionais que criam as músicas, colocam as frequências vibracionais, não é pegar uma música bonita e falar ali, né? E dentro dessas reprogramações, inclusive, eu coloco constelações com pais, com antepassados, e dentro dessas constelações, desse processo de repetição, nós reprogramamos até mesmo toda a linhagem ancestral. Olha aí, viu? Silêncio de impacto.
Ah, que ótimo, né? É incrível, parece assim, quem escuta e não é desse mundo, fala, nossa, meu Deus, parece que é alguma coisa de outro mundo. Não é. Maravilhosos. Vocês estão nos assistindo através de um computador, de um celular. Do outro lugar, assim, a gente está aqui no centro de São Paulo, talvez você esteja no Nordeste, talvez você esteja na Alemanha, e você está recebendo o quê? Uma onda de informação. E não tem fio. Perceba que o seu celular não tem fio. E a onda de informação sai aqui do centro de São Paulo e vai até você. É ciência, isso que eu estou dizendo é pura ciência. É que a massa do planeta está tão imersa na Matrix que uma coisa básica da ciência como essa é tratada como, uau, meu Deus, mas não é, é básico, é simples. É puro estudo de neurociência. Estamos passando por um processo de transição em termos de conexão com essas ideias. O que é que você sente isso em relação ao planeta em si? Eu acredito que esse planeta, ele realmente está no fim. Essa é a minha crença, tá? Não uma crença científica, é claro, uma crença espiritual. Mas não do fim de explodir, de acabar, mas nós estamos saindo de uma frequência vibracional de expiação e provas, estamos indo para uma outra frequência de regeneração. É por isso que a maldade, é por isso que a sombra está tão evidente no nosso planeta hoje. É por isso que você abre a internet, 15 homens matou 15 mulheres, 20 mães mataram filhos, gente estuprando, enfim, é uma coisa assim muito desafiadora que nós estamos vivendo hoje, justamente porque quando nós estamos numa transição como essa, e você coloca a luz sobre a escuridão, você começa a enxergar o que muitas vezes estava por baixo do tapete. Existe um palestrante brasileiro, espírita, que eu sou apaixonado, ele se chama Haroldo Dutra, e ele fala, o umbral está vazio. Todas as piores espécies de seres humanos estão no planeta neste momento, porque como nós estamos nessa transição, o desejo de ter uma chance de sair da escuridão era gigantesco, então é muita gente nascendo. Há 30 anos atrás nós tínhamos 2 bilhões de pessoas, agora nós temos 8 bilhões, e realmente todos os demônios, todos os capetas estão encarnados na Terra. É por isso que quem está numa frequência vibracional mais alta tem muita dificuldade de viver aqui nesse planeta, inclusive eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de viver aqui nesse planeta, tudo aqui não faz sentido para mim, tá? E essas pessoas estão aqui tentando uma evolução, é claro que, assim, obviamente nos mostra que não estão conseguindo, mas é isso, né? Essas consciências, elas vão ter que voltar para um início evolutivo onde nós éramos ainda ovoides, tá? Para que comece a recriar novamente uma consciência de humanidade até chegar no nosso estágio humano. Essa é a minha crença. Porque você pode... tem muitos espíritos que estão vindo aqui e na outra vida matou 500, aí chega aqui nessa vida matou 600. Não dá mais para ficar vindo sem parar, não tem mais como. E não tem quem já chegou numa determinada evolução ficar convivendo com esse tipo de espírito. Então, tira-se desse nível humano e se coloca num nível de evolução inferior que não tem tanto poder e deixa aquela consciência começar a evoluir desde o início até chegar nesse ponto para recuperar essa alma. Deus não manda ninguém para o inferno, ninguém vai ficar queimando eternamente, mas poucos aqui nesse planeta, de fato, realmente vão ir porque a igreja fala paraíso, né? Que não tem nada a ver, não é o céu. Poucos vão conseguir ter uma frequência vibracional em tal nível que vá para um outro lugar, para uma outra dimensão de frequência vibracional mais alta. Porque quando a gente sai da carne, a gente vai para onde está a nossa frequência vibracional. E se minha frequência vibracional está no ódio, na raiva, na vingança, não tem como ir para o céu. Essa conexão, aí a gente pode associar com isso de retorno aqui. Qual é o propósito de estarmos, então, retornando a este planeta?
Na minha crença espiritual, deixando claro, né? Porque como eu falo muito de ciência, eu não vamos misturar as coisas, né? A ciência não tem uma resposta para isso que o Samuel está perguntando. Então, a minha crença espiritual é que o universo está em constante evolução, o universo não para de evoluir, e nós, né, como consciência, também estamos o tempo todo evoluindo. E eu acredito que o planeta Terra, que é um planeta escola, é um local que nós escolhemos por livre-arbítrio vir viver uma experiência humana. Nós não somos humanos. Nós estamos humanos. E o nosso nível de consciência quer vir para cá mesmo, para viver essa dualidade bem mal, positivo e negativo, porque isso gera uma carga de evolução gigantesca para quando nós voltamos para o outro lado do véu. Teve um momento que você estava comentando sobre dessa conexão com as notícias, né? Na verdade, uma diversidade de notícias que chegam, tanto quanto catastróficas, e aí você trouxe essa sua impressão relacionada aos fatos que ocorrem mundialmente, um tanto quanto de baixa frequência, assim, pegando uma sintonia com isso. E você atua bastante com isso, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, em relação à equipe e tudo mais, como que o ambiente digital, com suas notícias negativas e fofocas, pode influenciar a nossa mente, nosso processo de cura e nossas finanças. Totalmente maravilhoso. Influencia totalmente. Absolutamente tudo influencia. A questão é qual escolha você faz? Quem você segue? O que você consome? Porque nós entramos em ressonância, a gente gosta daquilo que nós vibramos, certo? Então, se eu gosto de muita fofoca, quer dizer que a minha frequência vibracional está densa. Se eu gosto de espiritualidade, por exemplo, minha frequência vibracional já está num nível diferenciado. Não quer dizer que a pessoa que tem interesse em espiritualidade é santo. Ninguém é santo aqui. Eu não sou, Samuel não é, porque se a gente fosse, a gente não estaria aqui, né? Nesse planeta de dualidade. Se a gente veio aqui é porque a gente sentiu no coração que a gente precisava de algum nível de evolução ou algum nível de servir ao outro. Mas a internet, ela pode te fazer ganhar milhões, ela pode fazer você se tornar uma pessoa melhor, ela pode fazer você ter uma vida extraordinária. E a internet também pode acabar com a sua vida. Então, ontem mesmo eu atendi uma sessão de diagnóstico na minha clínica de uma mulher que está muito endividada por conta do jogo do tigrinho. É delicado, é real, maravilhoso, não é só a internet, né? Uma mulher que perdeu tudo, o que ela fez? Ela usou a internet para destruir a vida dela. Mas por que ela usou a internet para destruir a vida dela? Porque ela seguiu, ou seja, ela modelou, ela quis copiar pessoas que não elevavam ela para um novo nível. Então você pega, né, esses influenciadores multimilionários jogando ali e fingindo que estão ganhando. Como você não segue pessoas idôneas, como você não segue pessoas que realmente têm caráter, você acha o quê? Que você vai ficar milionário igual eles, você copia, por isso a ambiência é fundamental, você destrói sua vida. Mesmo todo mundo ouvindo falar na internet que é jogo de azar, vai destruir a vida, você confia tanto e você modela tanto aquele influenciador que o que milhões falam não importa. O que importa é o que aquela única pessoa está falando. Isso mostra, inclusive, a sua frequência vibracional. Como é que você lida com os haters? Eu amo os meus haters. Porque os meus haters só elevam o meu nome. Não existe sucesso sem hater na internet. Então, você quer mensurar o nível do seu sucesso, mensure o nível de hater que você tem. E você quer mensurar o nível de autoconhecimento que você tem, veja o quanto você consegue se manter equilibrado com muitas críticas. E eu recebo muitas, milhões de críticas e bilhões, né, de palmas. Então, maravilhoso, o hater é o seu fã disfarçado, né? É aquela pessoa que não entende nada do que você está falando, ela não tem o que fazer da vida, porque quem tem o que fazer da vida está trabalhando, não está na internet xingando o outro, mas eles são fundamentais para que o seu trabalho ele ganhe movimento nas redes sociais e seja dissipado. Então, eu amo meus haters. Por favor, se você não gostou, desce a lenha aí, xinga. Mas xinga um xingamento por post. Então, por exemplo, você me achou idiota, escreve idiota,
Aí depois você comenta outra mensagem, outra coisa, porque vai elevar o engajamento desse vídeo e vai levar para milhares de pessoas. Ai, que ótimo. Teve um momento que você estava falando, e agora me voltou de novo a mesma pergunta de fazer aqui, que era essa questão de estarmos por aqui, de estarmos e sermos por aqui, né? Como é que você vê a relação entre propósito de vida e atração da riqueza? São coisas distintas. O meu propósito de vida hoje, a minha vida, ela é dedicada para servir o Criador, para levar esse conhecimento para as pessoas. É isso que me fez sair lá da minha cidade, pegar um carro, andar 1h30 e vir aqui servir o seu público, tá? Então, o meu propósito de vida é usar o meu conhecimento para ajudar nessa evolução planetária, ok? A abundância financeira nada mais é do que uma consequência de um excelente trabalho que eu faço. É uma diferença gigantesca. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu tenho meus funcionários, eu tenho prestadores de serviço. A minha empresa presta um serviço extraordinário para a comunidade e, por isso, com consequência, ela fatura milhões. Com esses milhões, eu posso estar aqui hoje, uma quinta-feira, 2h, eu vou voltar e eu vou ter uma aluna, mais uma aula gratuita para mais de 1.000 pessoas. Eu tenho projetos sociais para ajudar pessoas com câncer, pessoas que não pagam nenhum real. Então, eu uso toda essa riqueza, toda essa abundância para apoiar o meu propósito de vida. Mas o meu propósito não é ganhar o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia que é uma consequência de você dar um bom trabalho para alguém. Oferecer um bom trabalho para alguém. Uhum. Enquanto se fala de lei da atração, né, tem uma afirmação ligada à lei da atração que é sobre o como, que fala que o como não é um problema meu, que o como é um problema do do universo. né? Exato. Fala um pouquinho sobre isso também. Você não tem que ficar perdendo tempo querendo entender como você vai fazer algo. Você tem que agir. Então, por exemplo, não sei como eu vou me tornar rica, mas eu quero abundância. Bom, o que os ricos fazem? Primeira coisa, param de reclamar. Então, não vou reclamar mais. Ok. Como vou fazer? Eu só vou parar de reclamar. O que os ricos fazem? Os ricos geralmente são pessoas boas, são pessoas que ajudam outras pessoas. Então, eu vou ajudar no que eu posso, nem que seja indo numa instituição de caridade, né, ouvir idosos e ser uma companhia para eles. O que os ricos fazem? Os ricos, por exemplo, são pessoas que são muito doadoras, então eu vou começar a doar meu conhecimento. O que o rico faz? Ele lê livros. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu vou emprestar o livro de alguém e vou ler. Entende? Não tem nada a ver com possuir algo, ou uma chave, ou um botão, ou um código. Eu me transformo em quem eu quero me tornar e o como o universo faz acontecer. É aquela frase: dê o passo primeiro que Deus coloca o chão. É exatamente isso. Bom, você tem milhares de alunos e boa parte da estrutura, pelo que você está comentando, alguma coisa secreta que eu esqueci o nome, como é que é? Grupo secreto. Do grupo secreto tem toda uma metodologia de fazer as atividades todos os dias, 3 vezes por dia. Exato. Como é que a pessoa, eu gosto dessa pergunta, como é que ela pode desistir de desistir? Como é que ela pode evitar a procrastinação de não fazer? Porque muitas pessoas sabem o que fazer, mas não faz. Qual seria uma boa saída para essas pessoas que estão querendo mudar, mas entra na procrastinação? Inclusive, você nem sabia isso, hein? Inclusive, a minha próxima imersão agora, dia 11 de outubro, é uma imersão para procrastinação, para parar de procrastinar e sair da escassez. Essa pessoa que procrastina, ela não procrastina porque ela quer, obviamente. Ela faz isso inconscientemente. Quer dizer que o programa dela, as informações que estão na mente inconsciente, são informações que fazem com que essa pessoa se auto-sabote.
É exatamente nesse momento que nós entramos com a reprogramação mental, para limpar essas informações que faz essa pessoa procrastinar e fazer ela voltar para o modo operante normal de Deus dela, que é uma pessoa ativa, que é uma pessoa que produz. Aí tá vendo? Desistir ou desistir. Não procrastinar. Filmes, você tem dica de filmes que você acha interessante, que tem vibração legal nessa escala das emoções e que você gostou bastante, que você até gosta de assistir mais de uma vez? Deixa eu pensar, eu gosto muito de filmes, viu, maravilhoso? Que legal. Tem muitos filmes incríveis, mas o Walt, antes do Disney, é um filme que eu gosto bastante. É um filme sobre empreendedorismo fantástico. O filme, que até, na verdade, meio filme, meio documentário do McDonald's. Nossa, tô falando dos, né, os recentes, eu gosto muito. Documentários. Primeiro, O Segredo. Para mim, o melhor documentário de todos, gratuito no YouTube. Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Fantástico, um documentário também gratuito no YouTube. Quem Somos Nós, 1 e 2, fantástico. Insaei, INSAAEI, outro documentário fantástico. Happy, nossa, eu vou ficar aqui horas, eu amo, eu consumo bastante. Happy, outro documentário fantástico, todos gratuitos, né? Bom, até quando eu assisti gratuitos no YouTube, vale muito a pena assistir. Uhum. O que você pode falar, você que já tem empresa, tem associados que atuam, quando você vê que tem alguns associados que não necessariamente já não estão mais vibrando na energia da doutora Prótese. Se todo mundo está mudando, e o que você pode dizer sobre isso? E também, já que você falou de constelação, quando existe uma associação entre o relacionamento de chefe, mais parece um relacionamento ligado a parentes e crenças familiares. Eu amo os meus funcionários, eu amo os meus prestadores de serviço, a gente tem um relacionamento muito incrível, e esse relacionamento incrível é fundamental para mim. A energia que a pessoa coloca dentro da minha empresa é fundamental para mim, tá? Só que nós não somos família. Nós somos colegas. E esse limite, ele precisa estar muito bem pré-estabelecido. Porque se o seu time te vê como um pai, se o seu time te vê como uma mãe, ele vai agir como um filho. E um filho é só tomador e não doador. E o funcionário, ele tá ali para dar e não para tomar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se eu tenho uma pessoa no meu time que não tá na mesma energia de todo mundo, ninguém é descartável. O primeiro passo é conversar com essa pessoa e entender. Até porque se ela tá ali, quer dizer que em algum momento ele estava nessa energia. E aí eu vou entender qual o momento dessa pessoa, e se for um problema, algo que a empresa consiga ajudar, nós vamos ajudar, e se não for, vai ser demitido imediatamente, porque empresa é empresa, empresa não é escola, empresa não é família. Empresa, ela está ali para prestar o melhor serviço para os seus clientes, e a gente tem que fazer isso com uma mão de obra qualificada, com pessoas que realmente queiram fazer isso. Sabe, nesse mês, eu acho que você é a terceira ou a quarta pessoa que citou Hélio Couto. E já que você citou Hélio Couto, você tem alguma experiência, algum conteúdo que foi aprendido, já que você falou que eu amo, né? Você falou dele, amo, sim. Há mais de 10 anos atrás, as principais aulas que contribuíram para o meu conhecimento de física quântica, no momento que eu era muito pobre, que eu não tinha condições financeiras de fazer nenhum curso, foi o caminho das palestras do professor Hélio Couto. Inclusive, por uma homenagem a ele, isso está escrito no meu YouTube, tá? Eu criei um caminho das palestras, não para copiá-lo, para homenageá-lo, aonde todas as semanas eu coloco aulas gratuitas de física quântica para pessoas que, como eu, não tinham condições financeiras de fazer cursos na época. Olha aí, que beleza, né? Ele já citou várias vezes. O Fael, que você teve com ele, né, no programa dele, ele fez todo esse caminho aí. É incrível, incrível. Quantas palestras são lá dele? São muitas. Se você for pegar, tem o caminho das palestras 1, 2, 3, 4, 5, são, sei lá, muito mais que 200 horas de aula. Que legal. E a sua homenagem está no YouTube? Tá.
lá na pasta, né, na playlist Caminho das Palestras, eu escrevo exatamente isso. Quantas palestras você tem lá nesse momento da gravação lá? Umas, sei lá, umas 50 por aí. Oh, tem bastante aí. E na verdade, eu comecei a trabalhar no YouTube esse ano, tá? Eu comecei a trabalhar no YouTube em fevereiro, março, e hoje, a última vez que eu vi, estava com 91 mil seguidores. Então, possivelmente, né, vamos ter um trabalho muito lindo, né, acontecendo no YouTube. Maravilha. Dinheiro, 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 dinheiro. Depois dessas mudanças todas de vida, de conexão, hoje, o que dinheiro significa, e que vibração ele tem, já que a gente está falando dessa coisa da crescimento? Porque algumas pessoas falam que é mundano, né? E como é que você vê essa questão do dinheiro em específico? Pessoas sem qualquer conhecimento espiritual falam que é mudando, né? É por isso que a maior parte das pessoas, né, na área espiritual, terapeutas, são muito pobres, porque eles não têm entendimento do que eles estão falando. Porque se você estuda, né, você, mesmo na espiritualidade, vai entender que dinheiro é uma energia e o Criador não criou nenhuma energia que não fosse necessária para nós. Então, dinheiro, para mim, é oportunidade, dinheiro é acesso, dinheiro é necessidade básica, porque a moeda de troca do planeta é o dinheiro. O dinheiro te dá acesso à alimentação, te dá acesso a ter uma casa para dormir, te dá acesso a um hospital, a um medicamento. Então, dinheiro é necessidade básica e todos merecem ter. Tem um ponto interessante que é ligado à energia do dinheiro, que, na verdade, é um conhecimento milenar, mas foi apropriado também pelas diversas religiões, que é o dízimo. O que você pode falar sobre essa relação de dízimo? Olha, maravilhoso. Eu acho que, assim, muitas vezes a pessoa, antes de entrar na igreja, ela tá tendo uma vida totalmente mundana, uma vida totalmente desregulada, uma vida de muita tristeza, de muita dor, tá? Quando essa pessoa ela entra na igreja e ela começa a mudar os hábitos, assim como, por exemplo, né, nós fazemos no autoconhecimento, você pode perceber que pessoas entram na igreja com uma vida muito miserável e ali constroem sua família, sua casa, etc. Então, eu não vejo problema algum da igreja pedir o dízimo, tá? E pedir essa contribuição mesmo, né, para manter ali, porque as pessoas se transformam ali dentro, não vejo um problema. O problema não é o dízimo, o problema é o excesso e a forma que é cobrado o dízimo. Porque é cobrado o dízimo com uma promessa de que se você der o dízimo, Deus está feliz com você. E Deus não está nem aí se você vai dar dízimo para alguém ou não, entendeu? E aí faz com que pastores, enfim, fiquem multimilionários, né? E muitas vezes à custa de pessoas que naquele momento não poderiam. Então, assim, é um problema o ser humano contribuir com a sua comunidade? Não é um problema. Agora, a ganância do homem faz isso se tornar um problema, porque muitas pessoas vendem carro, vendem casa, vendem muitas coisas achando que está agradando a Deus. E Deus está olhando e está falando que palhaçada é essa, né? Até parece. Excelente. Veja aqui embaixo, aqui, olha, doutora.proton no Instagram. Você tem vários links lá. Se você não segue, pode seguir lá. E atuar também, interagido, na realidade, com essas atividades todas. Tem caminho das palestras, tem as imersões que você pode se programar para fazer também, que foi citado aqui. Tem um grupo secreto, tem mentoria. A mentoria é diferente do grupo secreto, né? Não. A mentoria é o grupo secreto? Isso, o clube secreto é exatamente uma mentoria. Ah, então a mentoria que é o grupo secreto. Então, vai lá e se informa sobre as atividades aqui da doutora Proton. Quero super agradecer vocês que nos acompanharam até agora. Se inscreva também, sabe onde? No Clube Consciência, via WhatsApp, que está aqui abaixo do vídeo, para receber os avisos antecipadamente dos programas aqui. Às vezes a gente abre para vocês fazerem as perguntas e eu fazer o momento da gravação. Tem algumas novidades surgindo, aparecendo aqui, eu juntamente com a equipe, o Iago Mihael, a Gabriele, o Lucas, a Elisângela, atuando aí junto com vocês. Então, vamos se inscrever e também ver as oportunidades. E quem está seguindo já no Clube Consciência, deixa aqui embaixo para a gente saber o que de benefício foi legal ao adentrar aí nesse Clube Consciência
via WhatsApp. Mais uma vez agradecer, mas e vez agradecer também aqui a doutora Próton pela locomoção, por estar aqui com a gente, e pedir para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Eu quero deixar um presente para todos os seus seguidores. Então, quem for lá no meu Instagram, @dra.proton, e falar o código falha na Matrix, então vamos lá, falha de falhar na Matrix, vai receber a minha playlist só com músicas que elevam a frequência vibracional. Presente gratuito, ok? E a minha frase, a frase que eu mais falo o dia todo, e a frase que entra na mente e faz te mudar é: quem pensa enriquece, quem não pensa empobrece. Mas quem pensa não só enriquece o bolso, enriquece a alma, a família, a saúde. Porque o ser humano, ele pensa que pensa, mas não pensa. Porque se ele realmente estivesse pensando, ele não estaria fazendo tudo o que está fazendo.